Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Victor Ávila, sou professor de língua portuguesa. Vou estar trabalhando com vocês hoje três conceitos que eu acho que são fundamentais, primordiais para qualquer um que queira se aprofundar nos estudos da língua portuguesa, entender o seu funcionamento, como que a gente pode lidar com ela, como que ela funciona, tudo bem? Então, quais são esses conceitos? A gente vai ver linguagem, língua e fala. O meu objetivo é que ao final dessa aula a gente consiga perceber quais são as relações entre esses conceitos, tá? Como que um depende do outro, e a partir disso a gente consiga iniciar um contato um pouco mais crítico com as manifestações linguísticas. Que é isso que a gente faz quando a gente está estudando língua portuguesa. A gente quer entender o funcionamento da nossa língua e como que a gente pode escrever e interpretar. Esses dois procedimentos solicitam de nós uma compreensão crítica do que é a nossa língua e o funcionamento do que é a linguagem. Tudo bem? Num primeiro momento eu coloquei para vocês três trechos de textos que pertencem a momentos históricos muito diferentes, tá? Com objetivos muito diferentes, mas que no fundo guardam uma mensagem da importância da linguagem. Tudo bem? No final, eu acho que a gente tem que perceber que esses três trechos sinalizam que a linguagem é muito importante para a sociedade, para o indivíduo, para toda essa composição social que a gente se organiza, tudo bem? O primeiro trecho, gente, faz parte da narrativa bíblica, é ali da parte do Gênesis, em que está se falando sobre a criação do nosso mundo, e é o momento em que Deus cria a luz. O que é interessante nesse trecho é a gente perceber como que a luz é criada, tudo bem? Vamos dar uma olhada no trecho, tá? Olha o que ele fala. E Deus disse, exista a luz. E a luz existiu. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E chamou a luz dia e as trevas noite. E fez-se tarde e manhã e foi o primeiro dia. A partir do momento em que Deus disse luz, passou a existir a luz. Ou seja, é pela palavra, é pela enunciação, é pelo aspecto da linguagem que a luz passa a existir. Mas não significa apenas luz. A criação da luz por Deus, quando a gente pensa na narrativa bíblica, é a criação do próprio funcionamento do mundo. Porque quando ele cria a luz, ele separa a luz das trevas. E a partir desse momento existe dia, existe noite. Então, nesse processo de criação da luz, cria-se verdadeiramente o mundo, porque a partir desse instante existe noite e dia, o funcionamento da nossa rotina, do nosso dia. Então é o primeiro dia do mundo a partir do momento em que Deus cria a luz pela palavra. Ou seja, a narrativa bíblica já aponta para a gente o poder da enunciação. Deus, pela palavra, criou a luz, criou o mundo dessa forma, tudo bem? O segundo trecho, num contexto muito diverso, a gente já vai estar no século XX, tudo bem? O escritor é o Fernando Pessoa, é um escritor português que vai ter uma relação muito específica com Portugal. Alguns escritos dele são muito nacionalistas, tudo bem? Então ele tem uma relação muito próxima com Portugal e eu acho que nesse trecho essa relação se amplia a linguagem. Dá uma olhada. A minha pátria é a língua portuguesa. Ou seja, o que o Fernando Pessoa parece estar defendendo aí é que Portugal não são os habitantes de Portugal, a paisagem de Portugal. Portugal é a língua portuguesa.
tudo bem? É como se a língua portuguesa fosse capaz de abarcar, de conter toda a significação do que Portugal. É como se ele defendesse que o país não precisa continuar a existir se a língua assim continuar. Então, enquanto a língua portuguesa existir, Portugal continuará a existir. Vamos pensar que esse é um conceito muito específico. O Fernando Pessoa é um escritor, portanto, tem uma relação específica com a linguagem, muito próxima, muito tensa, e a partir disso ele estabelece essa relação, esse nexo em que a pátria de Portugal é a língua portuguesa. Tudo bem? Olha como ele engrandece a importância da linguagem, que é o que a gente tem que discutir hoje. Tudo bem? Por último, é um trecho de uma música do Caetano Veloso. Ele é um dos grandes músicos brasileiros, e quando a gente pensa em música em língua portuguesa, dos vários países que falam português, ele é um dos grandes, tudo bem? E essa é uma música que se chama Livros, tá? Então é uma música que coloca em cena, coloca em evidência a importância desse objeto que concretiza e que contém a linguagem, tá? Vamos dar uma olhada no trecho. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo. Ou seja, cada livro, a partir do contato com o sujeito que está cantando essa canção, é como se expandisse o universo. Cada livro é composto de uma pessoa, de uma perspectiva. Nessa relação com o sujeito, nessa relação com o outro texto, o mundo vai se ampliando. É pela linguagem, pela relação com a linguagem dos outros, que a gente pode ganhar outras perspectivas do mundo. E, portanto, o mundo realmente se expande, como está sendo dito aí. E aí continua, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e, sem dúvida, sobretudo o verso que faz parte da composição poética, que é o que ele está fazendo aqui pra gente, é o que pode lançar mundos no mundo. Eu acho que esse final é muito significativo, né? O livro, a linguagem, é o que pode lançar novos mundos, novas possibilidades de entender o mundo, de criticar, de se posicionar sobre o mundo no nosso mundo. Pela linguagem, pelos livros, pela comunicação, a gente pode entender de outras formas onde a gente está, como a gente se relaciona com o nosso mundo. Tudo bem? Agora a gente vai discutir de uma forma mais específica o que é a linguagem. Eu selecionei para vocês o conceito que está numa das grandes gramáticas da língua portuguesa. Vai parecer esquisita, mas eu vou tentar mostrar para vocês qual que é o significado do que ele está falando aí enquanto o conceito de linguagem. Ele fala assim: linguagem é um sistema de signos simbólicos. Sistema é um conjunto organizado. No nosso caso, da linguagem, é um conjunto organizado de signos simbólicos. A linguagem é simbólica. É por meio de uma palavra que a gente dá conta de alguma coisa que realmente existe. Pela palavra caderno, eu simbolizo o que é realmente um caderno. Pela palavra amor, eu simbolizo o que é um sentimento muito pessoal, subjetivo de cada um de nós. Então a linguagem é um conjunto organizado de símbolos, tudo bem, que são empregados, utilizados na intercomunicação social, ou seja, na relação social entre pessoas, para expressar conteúdos da consciência. O que isso significa? Que nessa relação entre pessoas, pela linguagem, pelo uso de símbolos, o intuito final é expressar conteúdos da nossa consciência. Que são esses conteúdos? Nossos pensamentos.
eu estou aqui explicando para vocês o que é linguagem. Então eu estou me expressando, eu estou colocando, estou fazendo essa intercomunicação social com vocês para expressar o que eu tenho na minha consciência, nos meus pensamentos, do que é linguagem. Então é isso que a gente precisa entender, que linguagem é um conjunto de signos simbólicos, portanto de símbolos, que são utilizados para cada uma das pessoas expressarem o que pensam, o que sentem, o que observam. Tudo bem? Aí o que eu quero que vocês observem, que a linguagem ela é a matéria do nosso pensamento. O nosso raciocínio se organiza a partir da linguagem. Se não houvesse linguagem, a gente não conseguiria ter um raciocínio tão complexo. A gente compreende o nosso mundo a partir da nossa linguagem. A compreensão complexa, objetiva que a gente tem do nosso mundo é por meio da linguagem. E é um veículo da comunicação social. A nossa sociabilidade, ela está pautada no uso da comunicação. E aí não existe sociedade complexa como a nossa, composta de muitas pessoas em regras muito determinadas, sem linguagem. Se não houvessem as leis, não era possível que a gente vivesse num mundo tão globalizado, com tantas pessoas participando de uma mesma rede de relações. Então a linguagem é o que estrutura essa possibilidade de compreender o mundo, refletir sobre ele e se relacionar com as demais pessoas. Por isso que a gente precisa entender que não existe sociedade se não existe linguagem. Tudo bem? Aí eu coloquei para vocês as 5 dimensões universais da linguagem. A linguagem sempre possui essas 5 características que eu vou apresentar para vocês. Criatividade. A linguagem, ela não é um dado consumado, ela não é sempre só uma coisa. A linguagem sempre se inova, sempre sofre transformações. Ela pode ser utilizada sempre criativamente. Cada pessoa utiliza a linguagem da forma que quer. Claro que estabelecendo um contrato entre as pessoas com quem está relacionando para que seja compreendida, mas sempre de forma criativa. A gente nunca fala as mesmas frases da mesma forma, no mesmo momento. Não, a linguagem possibilita para que cada momento a gente se expresse de uma forma diferente. Tá? A linguagem tem a característica, a dimensão da materialidade. A gente precisa de algo concreto para que a gente produza a linguagem. No meu caso, eu estou utilizando os meus órgãos da fala para me comunicar com vocês e vocês estão utilizando a audição para que a linguagem se concretize. Então, esse é o aspecto material da linguagem. Semanticidade. Semântica tem a ver com significado. Então a linguagem, ela sempre está carregada de significados, tudo bem? Então a linguagem, se a gente for pensar, é utilizada para passar semanticidade, passar significados, tudo bem? Alteridade. Alteridade tem a ver com o outro. Por quê? Se a linguagem é utilizada para intercomunicação social, então é sempre para o outro. É claro que a gente se organiza, a gente organiza os nossos pensamentos, mas para no final a gente conseguir expressar isso para um outro. E aí, por fim, a dimensão da historicidade, porque a língua, ela participa, a linguagem participa de um movimento histórico. A nossa língua, hoje, portuguesa, é muito diferente do que foi quando ela começa a se organizar ali na Idade Média. Então, é um processo longo que a gente tem que pensar nessa relação que o sujeito estabelece com a linguagem. A linguagem sempre contém uma história muito profunda, que todos os aspectos sociais, culturais vão influenciar ela, tudo bem? Por fim, a gente tem que perceber que a linguagem é uma capacidade inata e específica da nossa espécie. O que significa? Inata quer dizer que a gente possui necessariamente a capacidade linguística, a competência linguística, tudo bem? Ou seja, a gente nasce com essa possibilidade dentro da gente.
pelos estímulos que a gente recebe, dos sujeitos se comunicando ao nosso redor, nós, enquanto crianças, começamos a desenvolver, começamos a desempenhar a linguagem, tudo bem? Então é uma capacidade que a gente tem dentro da gente e que é específica dos humanos, tá? Eu coloquei o exemplo das abelhas. Existem algumas espécies de abelhas que conseguem estabelecer um tipo de comunicação avisando a distância e a posição de uma determinada planta, de uma determinada flor. Só que por que a gente não pode chamar isso de linguagem? Porque é sempre essa a comunicação das abelhas. Lembram que a linguagem ela tem como uma das suas dimensões a criatividade. Então, deveria possibilitar infinitas possibilidades de comunicação. No caso das abelhas, não. Ela só serve para indicar a posição de um determinado flor, fruto, afins. Então, a gente não pode chamar isso daí de linguagem, tudo bem? Agora a gente vai entrar na língua, e aí eu coloquei também o conceito que aparece na gramática para que a gente possa interpretar, tudo bem? Olha como aparece na gramática. Produto cultural histórico constituída como unidade ideal, reconhecida pelos falantes nativos e praticada por todas as comunidades integrantes desse domínio linguístico. O que isso significa? Produto cultural histórico. A língua, ela aparece num determinado momento, se organiza, se estrutura, demora para uma língua passar a existir. Então ela tem esse caráter histórico e pertence a uma determinada cultura. A língua que a gente utiliza, eu falei para vocês, surge ali na Idade Média. Então é uma história muito longa, constituída como unidade ideal reconhecida pelos falantes nativos. Então todos os brasileiros, todos os portugueses, todos os moçambicanos, que são países de língua portuguesa, têm que ter os seus habitantes falando o português, porque é assim que a gente se comunica, é assim que é possível a nossa sociedade se estruturar e, portanto, existir. E praticada por todas as comunidades integrantes desse domínio linguístico. Então, todos os grupos que compõem uma determinada sociedade têm que se expressar através dessa língua. E aí, o subtópico que aparece para vocês a língua é um produto social da faculdade da linguagem. O que eu quero que vocês entendam? A linguagem é um domínio amplo. Tá? A linguagem é uma capacidade que todos os seres possuem. Só que cada ser vai desenvolver uma língua materna. Porque cada contexto, cada região geográfica, cada cultura possui a sua língua, a sua forma de utilizar a linguagem. Então a língua é um produto da possibilidade de uso da linguagem. Então eu coloquei aí, entre aspas, parte social da linguagem. É pela língua, pelo uso da língua que a gente consegue se sociabilizar, estabelecer relações com outras pessoas. Tudo bem? A gente precisa pensar também que a língua ela possui diferenças, variações por questões geográficas, socioculturais e de aspectos expressivos. O que isso significa? Geográfico. A forma como a gente usa a língua em São Paulo é diferente de como a língua é utilizada no Nordeste. Em cada região do Nordeste a gente vai ver aspectos particulares. No próprio interior de São Paulo é outro uso da língua. A língua é a mesma, é a língua portuguesa, mas o uso, determinadas características, particularidades são diferentes. Então existem variações por questões geográficas. A gente precisa pensar que a língua sofre variações por questões socioculturais. Então uma pessoa que tem mais acesso à educação formal geralmente se expressa de um determinado jeito, seguindo com um pouco mais de rigor a gramática normativa, o que não significa que ela fala certo, ela simplesmente fala de acordo com a gramática,
tudo bem? Enquanto que uma pessoa que não tem acesso ao estudo formal, à educação formal, ela vai estar muito mais próximo de um outro registro de linguagem, tudo bem? Por fim, pensar no aspecto expressivo. Se eu quero me comunicar de forma oral, pela fala, eu vou me expressar de uma forma. Se eu tenho que escrever, provavelmente a forma que eu vou utilizar a língua vai ser diferente. Tudo bem? Então são questões que possibilitam e interferem e variam no uso da língua, tá? Que a gente precisa falar por último sobre língua é o que significa a língua funcional. A língua funcional seria uma formulação, um uso da nossa língua que seria imediatamente compreendida, portanto seria efetiva. Geralmente a língua funcional é a língua que segue a gramática normativa, tudo bem? Porque é como se fosse um uso da língua que todas as pessoas estariam aptas a compreender, tudo bem? É por isso que a gente acaba estudando gramática, para ser compreendido da forma mais ampla possível pelo maior número de pessoas, tudo bem? Por fim, gente, para finalizar a aula, a gente precisa falar sobre a fala. A fala, eu coloquei aí o conceito, né? É o ato individual que é resultado das combinações feitas pelo sujeito em uso do código da língua. Então eu, enquanto componente da sociedade brasileira, falante da língua portuguesa, promovo o ato individual, é a minha relação com as possibilidades que essa língua me oferece. Quando eu falo, eu estou fazendo um ato individual, particular meu, de comunicação. Então, é o meu uso da língua. O que a gente precisa entender que a fala, portanto, seria essa uso e concretização individual da língua. A língua é a relação entre vários sujeitos, né? É a forma como uma sociedade se organiza. A fala é um indivíduo utilizando essa língua, tá? Coloquei para vocês que sem o exercício da fala não há língua. É claro, se nós não falarmos, a língua vai parar de existir. Se a gente não se comunicar numa determinada língua, ela para de existir. E aí, por fim, as características que a gente pode analisar nessa fala. Porque a fala, ela tem que ser analisada. Quem é o falante? Porque cada falante tem suas particularidades, tem todo um contexto geográfico, sociocultural. A gente tem que pensar que a fala também é influenciada pelo destinatário. A depender de com quem você está falando, você fala de uma forma específica. Toda fala fala sobre alguma coisa, toda fala fala sobre um objeto, um tema. Então isso precisa ser analisado e também a gente precisa entender a situação que está se dando essa comunicação. Então entendam que a fala é a expressão de um indivíduo utilizando da língua, é a prática da língua. Então, só para fechar, entendam que linguagem é o aspecto mais amplo da comunicação, como aquele conjunto de símbolos para que seja possível a comunicação, a relação social. A língua é uma determinação cultural do que é a linguagem, então é a organização de que um determinado grupo de pessoas vai se comunicar, e a fala é o indivíduo utilizando essa língua. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.